Olá a todos, professor Abner aqui. E hoje vamos falar então sobre centróides, né, de áreas e linhas. Vamos falar aqui de centróides de áreas e linhas, né? Bem, no caso, então na aula anterior a gente calculou o centro de gravidade aí de corpos bidimensionais, né? E nós não falamos nada sobre a questão, por exemplo, da distribuição de massa ou distribuição de peso, né? Se for pensar em força-peso, dessa, dessa placa, né? Daquela placa que a gente tratou, aquela placa qualquer que a gente tratou na aula passada. Bem, no caso de uma placa homogênea, de espessura uniforme, né? Então a mesma espessura para toda a placa, a intensidade ΔW, intensidade ΔW, aqueles ΔWI, do peso de um elemento da placa, a gente pode expressar, né? Então, vou até escrever em módulo, a gente pode expressar como sendo mg, né? Delta mg, né? Delta mg dividido por um elemento de volume, dividido por um elemento de volume ou pelo o volume desse material, né, vezes, então, né, o próprio ΔV, né, esse próprio ΔV. Bem, esse ΔV, a gente pode escrever ele como sendo a espessura da placa, que eu vou chamar de T. T é a espessura da placa, espessura da placa, dessa placa, vezes o quê? Vezes a área desse elemento de área, né, desse elemento de volume, vamos dizer assim. Então, vezes um elemento de área, delta A, tá? Então, se eu substituir aqui, esse elemento, né, da placa, né, esse elemento que é esse peso, né, eu gosto de falar esse elemento delta M, né, é igual a essa, esse delta M dividido por ΔV, esse ΔMG, né? Esse ΔMG dividido por ΔV, a gente vai dizer que isso é um peso específico, um peso específico dessa específico dessa placa, um peso específico dessa placa que é naturalmente, né, constante, porque a placa é homogênea. Então é constante pela placa inteira, né? É homogênea, então. E eu vou dizer que esse peso específico, eu vou chamar de gama, né? Então, gama, vai ficar então gama T delta A, né? Onde o gama, para deixar bem claro, é delta mg sobre delta V, portanto é delta W sobre delta V, né? Então tá, isso é bem simples, né? Então, analogamente, poderíamos demonstrar que a intensidade, né, o módulo, então, da força-peso, que a gente concentra sobre esse ponto, né, que determina a coordenada do centro de massa desse corpo, né, é igual a gama
T vezes a área dessa placa, né? Onde A aí, então, é a área dessa placa. Uma vez que a placa é homogênea, o gama é constante, né, por toda a placa, né? E A é a área total dessa placa. Bem, então, no sistema internacional, o gama é o que? Ele vai ser, colocar assim a unidade, o gama aqui na parte de cima aqui dessa razão, nós temos a força-peso, e a força-peso no sistema internacional, a unidade é o Newton. E no sistema internacional, a unidade de distância é um metro. Então, ΔV tem a unidade de metro cúbico, né? Metro cúbico. Então, no sistema internacional, a unidade do peso específico é Newton por metro cúbico. A unidade no sistema internacional da espessura T é o metro, né? Porque é uma espessura, simplesmente. E a unidade no sistema internacional da área, né? Então, não delta A, mas simplesmente a área, ou delta A também, é metro quadrado. Né? É metro quadrado. Né? E bem, serão isso, né? E o peso é em Newton, como eu já disse. Bem, então, como é que a gente pode expressar as coordenadas do centro de massa, né? Bem, veja, as coordenadas estão do centro de massa é x barra, que nós mostramos no anterior, W, isso é igual ao somatório de até n de xi, então, delta wi, isso é igual a componente, o módulo da componente y do momento da força em relação àquele ponto O, né? Em relação ao ponto O. Ou pode ser em relação a outro ponto, mas o ponto de coordenada centro de massa não vai mudar, né? Bem, veja que, então, se eu for tratar aqui essa coordenada x barra, então eu posso escrever para a placa homogênea, o W é gama T A, né? Isso é igual ao somatório I, 1 até N, XI, e o delta WI, naturalmente, é gama T delta AI, né? O elemento aqui vai ser o delta A, né? Esse elemento de área. Bem, então veja que isso daqui é constante. Com isso daqui é constante, eu posso tirar esse gama T, não tem esse I nele, eu posso tirar do somatório e eu corto com o outro lado, de tal forma que, no caso de um corpo, né, homogêneo, que tem peso específico homogêneo, né, e que a sua espessura não muda, porque se a espessura mudar, ele já não vai ser homogêneo. Ele já vai ter um problema. Né? Não que ele não seja homogêneo, vai ter um problema. Então, x barra vezes a área é igual a somatório de até n xi delta ai, né? E da mesma forma, a gente pode tirar o y barra, a é igual ao somatório de até n yi delta i, né? Então, isso daqui serve, a gente pode obter as coordenadas do centro de gravidade, ou centro de massa, né? Eu tenho falado centro de massa, mas centro de gravidade. Se a placa for homogênea, a gente pode obter dessa forma, né? Então,
se o corpo ele possui, né, se ele possui, vamos dizer assim, se ele possui peso específico, colocar assim, específico, constante, né? E espessura uniforme. Espessura uniforme. Tá? Então é isso. Ah, mas onde entra o centroide, né? Onde entra o centroide? Bem, só antes de falar, então, do centroide, né? Se a gente fizer aquele limite, o limite de quando delta AI tende a zero, né? Isso daqui vai resultar nas coordenadas x barra a igual a integral, então, de x dA e y barra a igual a integral de y dA, certo? Então, onde entra o centroide, professor? Onde entra o centroide? Bem, essas equações que eu descrevi aqui, elas definem as coordenadas x barra e y barra do centro de gravidade de uma placa homogênea, né, desse corpo homogêneo. O ponto de coordenadas x barra e y barra também é conhecido como centroide C da superfície A da placa, tá? Dessa superfície A da placa. Então, se a placa ela não é homogênea, essas equações não podem ser usadas para se determinar o centro de gravidade da placa. Claro, porque daí a gente não pode utilizar a partir dessa área, né? A gente só conseguir escrever essas equações como a partir de utilizar apenas a área dessa placa, nesse caso que é homogênea, né, que a gente mostrou lá anteriormente. Mas elas ainda determinam o centroide da superfície, né? Elas vão determinar o centroide da superfície. Então, assim, o centroide a gente determina por essas duas equações, ou na verdade, por essas equações aqui, né? Porque a gente está tratando esse caso em específico. Mas, e também determina o centro de gravidade, quando é um caso homogêneo, né? Um caso de peso específico homogêneo. Essas equações estão, né, essas equações aqui determinam o centroide C dessa superfície, né? Quando o peso específico, né? Peso específico, né? Ou melhor, né? Quando a placa é homogênea, acho que fica mais geral assim mesmo. Quando a placa é homogênea, o centro de gravidade G e o centroide C se coincidem. Tá? Então é isso que acontece.
Então, prestar bastante atenção nessa diferença. Ok, pessoal? Como é sempre bom ilustrar, então aqui eu trago uma figura, né, para indicar aqui, então, esse ponto C, que é o centroide. Então, o centroide está relacionado com o cálculo desse ponto a partir da superfície da placa, né? Então, a placa está aqui, uma placa qualquer, de formato qualquer, e lá esse ponto C. Se, de novo, né, se essa placa for homogênea, então o ponto C ele vai ser o mesmo ponto do centro de gravidade, né? Então é isso. Bem, e no caso do centroide de linhas, né? Bem, vamos olhar primeiro para essa figura aqui, é uma secção de uma, vamos dizer, de um fio homogêneo. Vamos pensar um fio homogêneo, né? Que tem uma secção aqui de área, essa secção de área aqui A, tá? Então tem uma secção de área A aqui. E, bem, se a gente pegar um elemento, né, esse fio ele tem um comprimento L, se a gente pegar um elemento ΔL desse fio, vou pegar aqui um elemento ΔL desse fio aqui, ó. Então, aqui é ΔL, tá? Vamos pegar outra cor aqui para ficar melhor. Então, aqui a gente tem um elemento ΔL, né? Então, a gente consegue escrever o elemento ΔW, né? Vamos pensar assim, tenho sobre esse elemento ΔL, eu tenho um elemento ΔW, né? Quem é esse ΔW? Né? Esse ΔW, ele é, então, novamente, a gente pode escrever como elemento de massa, vezes a aceleração da gravidade, a gente pode dividir isso por ΔV, multiplicar por ΔV, vou fazer de novo aqui para fixar bastante a ideia, né? E quem que é o ΔV? O ΔV é ΔL, né? ΔL vezes A, né? Vezes a secção, essa secção de, de área aqui, né? Vezes a secção de área do fio. Bem, então o ΔW, ΔM, o ΔV é o peso específico gama, né? ΔM, ΔV não, desculpa, o ΔMG, né? O ΔV é o gama e o ΔV é a ΔL, é a ΔL, né? De tal maneira, então, que nesse caso, x barra, né? Você é capaz de mostrar, se você substituir lá o ΔW, aqui o W, né? Então, posso escrever na verdade, né? O peso, força-peso, o módulo da força-peso é gama a L, certo? E aí, de novo, se eu escrever aqui x barra, o W é gama a L, isso é igual ao somatório de 1 até N do ΔWi, que é gama a ΔLi, né? Isso vezes x, né? Até fiquei na dúvida agora se eu multipliquei o x aqui. Deixa eu voltar. Multipliquei, né? Multipliquei. Então é xi, né? Xi aqui. Xi. Então, gama A, a secção de área A é constante.
secção de área A é constante, o gama é constante, né? Eu posso cortar então gama A com gama A, né? E isso daqui é então o x barra L, x barra L igual ao somatório de I até N, né, de xi delta Li, e o y barra L, aí eu já saio direto, né, de 1 até N, e 1 até N, yi delta Li. Né? Então, olhando por outra perspectiva, né, um fio aqui, um fio de comprimento L, aqui ele está aí, não está em linha reta, né? Então, só para mostrar aqui esse centroide, então ele não precisa estar sobre um ponto dessa linha, né? A gente já falou sobre isso na aula passada. Bem, então, o centroide de uma linha, né, a gente pode então fazer de novo o limite, então, de quando o ΔLi tende a zero. E aí então, daí, nós podemos tirar que x barra L, né, é igual à integral de x dl, né, e y barra L é igual à integral de y dl, né? Então, esse daqui a gente determina o centroide de linhas, né? De linhas. Então, nós determinamos o centroide de linhas e áreas, né? Para finalizar, então, essa aula, vamos definir aqui os momentos de primeira ordem em áreas e linhas, né? Então, vamos começar o seguinte, né? A integral XdA, né, que a gente teve anteriormente, da seção precedente, aí, é conhecida como o momento de primeira ordem da área A em relação ao eixo Y, tá? Sendo representada no QY. Tá? Então, QY, né? Esse daqui é como se fosse análogo ao momento da força, né? Da força peso, só que não tem a força peso aqui explicitamente, né? Então, mas tem análogo lá, né? Que a gente era o MY, a gente mostrou o MY anteriormente. Tem esse QY, é a integral de x dA, tá? Então, esse é o momento de primeira ordem, da área A em relação ao eixo Y. Analogamente, nós temos que Qx ao momento de primeira ordem, né? Ao momento de primeira ordem da área em relação ao eixo x, né? Em relação ao eixo x, que é a integral de y dA. Né? Então, é apenas uma definição, né? Apenas definição. Daqui a gente também tira, né, que, então, no caso, as as coordenadas, né, as coordenadas do centroide, né, elas podem ser determinadas, então, por esses momentos,
de primeira ordem, lembrando se a placa ela é homogênea, então isso corresponde também ao centro de gravidade, né? Mas então o QY é igual ao x barra A, né? E o QX é igual ao y barra A, né? E x barra e y barra aqui são as coordenadas do centroide, né? A gente tem que pensar assim, são as coordenadas do centroide. E se a placa for homogênea, será também as coordenadas do centro de gravidade. Então, apesar de a gente estar utilizando a mesma notação aqui, x barra e y barra, tem que tomar cuidado agora com a definição de centroide e com a definição do, do centro de gravidade, né? Então, nós vemos também por essas coordenadas x barra e y barra, né, as coordenadas do centroide de uma área e de superfície, elas podem ser obtidas, né, dividindo, então, esses momentos de primeira ordem pelo valor da área, né? Os momentos de primeira ordem da área também são úteis em mecânica dos materiais, na determinação de tensões de cisalhamento em vigas sobre a ação de carregamentos transversais, né? Então, a gente também observa, a partir daí, que se o centroide de uma área estiver localizada sobre um eixo de coordenadas, se o centroide de uma área estiver localizado sobre um eixo de coordenadas, o momento de primeira ordem da área em relação a esse eixo será nulo. Inversamente, se o momento de primeira ordem de uma área em relação ao eixo de coordenadas for nulo, o centroide da área estará localizada sobre esse eixo, tá? Então, a gente observa, a gente pode concluir também essas, esses pontos, né? Bem, essas são as definições, né? Tá? Se nós tivermos também, se nós tivermos trabalhando com uma linha, né? Como o fio homogêneo, enfim, o fio que a gente trabalhou anteriormente, a gente também pode definir facilmente os momentos de primeira ordem de uma linha em relação aos eixos, ou em relação aos eixos de coordenadas, certo? E expressar as coordenadas x barra e y barra desse centroide. Então, eu não vou fazer aqui porque é basicamente a mesma escrita, só que a gente vai fazer por uma linha, né? Ao invés de ser DA, vai ser DL, mas vai ser análogo, é a mesma coisa. Então, quando que vai determinar o centroide de uma área? Quando a gente estiver trabalhando com uma superfície, e um centroide de uma linha, quando a gente estiver trabalhando com uma linha, né? Bem, então essa foi a aula teórica sobre esses conceitos. Veja que os conceitos não são complicados, são conceitos simples. E a complicação mesma vai estar na hora de resolver algumas dessas integrais e determinar corretamente o centroide ou o centro de gravidade, enfim, de um corpo, né, de um corpo. Então, no próximo vídeo, eu vou trazer aí alguns exemplos, né, para a gente ver na prática como calcular essas propriedades, né, essas propriedades desses corpos que são importantes aí na mecânica dos materiais, como eu disse anteriormente. Então é isso, a aula fica por aqui. Obrigado, um abraço a todos. Deixe seus comentários, deixe aí se vocês gostaram do vídeo. E é isso, até mais, até a próxima.